Shalom, obrigado por nos acompanhar todos os dias na nossa programação. Está começando mais um IECG para você, um programa para alcançar a sua casa, a sua família, abençoar a nossa cidade. Deus tem planos específicos para cada um de nós e os planos de Deus são tão extraordinários e que nós queremos que você seja alcançado pela palavra e pela palavra você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Deus nos fez com um propósito de governo, de domínio. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus e Ele deu o governo e autoridade sobre nós. Você pode governar, você pode exercer domínio e autoridade no mundo espiritual. E essa é a proposta nossa, ministrar a você, edificar a sua fé para que você se torne um campeão, um vencedor. Continue conosco na nossa programação, seja tremendamente abençoado. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o jovem tecnologia e vamos começar falando sobre os problemas que a tecnologia pode trazer para o jovem. Eu acredito que no mundo que nós temos hoje a tecnologia ela é indispensável. É impossível a gente viver sem tecnologia. O mais gostoso de tudo é que a tecnologia aproxima as pessoas que estão longe e dizem que infelizmente distancia aqueles que estão perto. Eu acredito que se você tiver sabedoria, como a Bíblia nos ensina, é possível você viver o bom das duas coisas. Ter aqueles que você ama longe perto e aqueles que estão perto mais perto ainda. Eu acredito que a tecnologia ela pode ser uma faca de dois gumes. Os males da tecnologia que eu vejo que trazem para os jovens hoje volta-se muito para a parte da sexualidade. Infelizmente, esse aparelhinho aqui ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Eu vejo que alguns jovens e adolescentes têm se perdido principalmente em tirar fotos indevidas e enviar para pessoas também indevidas. Eu acho que isso é um grande mal dos dias de hoje. Em 2014, eu tive a alegria de ser professor de inglês. E para os meus alunos, eu via que o grande problema dos adolescentes era essa questão sobre você enviar fotos indevidas para pessoas que você não deveria enviar. Então, alguns aplicativos, como por exemplo o Snapchat, eles têm um envio de foto que em 10 segundos ou alguns poucos segundos aquela foto desaparece. Mas é possível você printar aquela foto e você de repente até acabar com a reputação de uma pessoa por uma foto indevida. Outros fatos também que acontecem no nosso meio é que as pessoas estão deixando de ler para ficarem apenas nas redes sociais. As redes sociais são meios muito divertidos de você acompanhar seus amigos ou até trabalhos. Muitas pessoas usam as redes sociais hoje como uma profissão mesmo e eu acho que a tecnologia ela abre caminho para novos empregos, novas oportunidades e novas formas de se ver a vida. Mas você passar muito tempo nas redes sociais faz com que você fique um pouco distante das pessoas que estão perto e os likes e as curtidas nos fazem perder a noção do que está acontecendo ao nosso redor. Eu estava no Summit esse ano e lá em Chicago um dos palestrantes ele falou sobre livros e sobre a criatividade. E uma das coisas que ele falou foi sobre as pessoas da atualidade deixarem de ler livros para ficarem em redes sociais. E ele até mostrou uma foto muito interessante de uma moça que aparentemente estava lendo um livro e ela estava com o livro aqui, mas na verdade ela estava usando o livro como apoio e vendo as suas mídias sociais no celular. Então a cultura, infelizmente, ela pode cair, o padrão cultural cair, porque as pessoas hoje se alimentam de redes sociais e das informações que vêm das redes sociais. E o que mais existe hoje em dia são as notícias fake. Então, pessoas lançam notícias que não são verdadeiras nas mídias sociais e os jovens e adolescentes pensam que aquilo é verdade. A difamação hoje ficou muito mais fácil, infelizmente, porque depois que uma notícia fake sai, para você desmentir aquilo é um grande problema. Mas eu acredito que o maior problema mesmo para a nossa geração acaba sendo aquilo que eu já falei antes, que é a distorção da sexualidade, e os perfis que trazem muita sensualidade, etc. Os pais devem cuidar bastante e você que é exposto às redes sociais deve se policiar muito, porque uma hora ou outra você pode entrar num perfil e talvez ser atraído por aquilo
e você ser tragado para um mundo que é muito difícil de sair, de repente o mundo da pornografia, o mundo de conhecer pessoas que você não conhece e te levar para o mundo das drogas, da bebida, da sensualidade. Então, se afastar de repente dos princípios de Deus e da família tradicional, que é o que mantém a sociedade nos eixos. Uma grande pergunta hoje é como que as pessoas estão usando a tecnologia para coisas boas ou ruins. A gente está com um desafio hoje na Juventude Relevante, que são 4 coisas para nós fazermos durante o dia. São 40 minutos dedicados a Deus e a si. Então, são 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura da palavra, 10 minutos de exercícios físicos e 10 minutos da leitura de algum dos livros do nosso apóstolo. O que é que está acontecendo que é interessante em relação à tecnologia? Nós estamos lendo a Bíblia juntos em um aplicativo de uma Bíblia no celular. Então é como se fosse uma rede social. Todo mundo que lê, você deixa lá que você conseguiu ler, que você bateu a meta do seu dia e você pode postar algum versículo que te chamou a atenção e nós vamos desenvolvendo uma conversa, uma cultura sadia dentro de um aplicativo apenas sobre a Bíblia. Isso é maravilhoso, porque todo mundo está na sua própria casa, todo mundo está no seu conforto do seu lar e nós conseguimos discutir coisas muito legais que antigamente só era possível se todos estivéssemos juntos na mesma sala e conversássemos sobre aquilo. Então, hoje, todo mundo está lendo o mesmo livro, nos mesmos capítulos, e a gente consegue crescer junto espiritualmente. Isso é uma coisa maravilhosa sobre a tecnologia que nós temos hoje. Então, a tecnologia não é algo ruim. Na verdade, a tecnologia é como qualquer outra coisa boa que o homem criou e que a maldade que o homem tem pode desvirtuar isso. Então não está ligado à tecnologia em si, mas sim o que você faz ou deixa de fazer com a tecnologia. Uma coisa que é importante você prestar muita atenção, você que é pai, você que é mãe, e você que de repente é adolescente e talvez já tenha ouvido falar ou está nesse mundo, que são os perfis fakes. Você tem que prestar atenção e é importante os pais policiarem os perfis dos filhos, porque muitas vezes o jovem ou adolescente quer uma fama, quer algo instantâneo, quer alguma coisa que chame a atenção e infelizmente muitos fazem qualquer coisa e abrem mão até dos princípios para alcançar aquilo que é efêmero, que vai passar. Likes, curtidas, comentários, isso não significa nada e nunca será maior do que o amor da família, o amor dos amigos, o reconhecimento deste meio saudável que nós vivemos. Então, é importante você saber o seguinte, isso aqui vai passar. Semana passada, eu fiz a entrevista com um menino, ele tem 22 anos, o Matheus Assato. Ele hoje é um dos maiores guitarristas do mundo, ele tem quase 500 mil de seguidores no Instagram. E eu falei para ele, Matheus, você tem quase 500 mil de seguidores hoje no Instagram, isso significa alguma coisa para a tua vida? Ele falou, pastor, são apenas números. Não significa nada para mim. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade daquilo que eu vou postar, porque hoje eu influencio pessoas. Mas isso não me sobe a cabeça de forma alguma, porque eu sei que isso um dia vai passar. O Orkut já passou, o MSN já passou, o ICQ já passou. Talvez você nem saiba o que é ICQ, mas quando eu era adolescente eu usava ICQ, que é uma coisa muito anterior ao MSN e ao WhatsApp, mas era a mesma ideia. Então as coisas elas passam e não vale a pena você perder a tua vida ou perder o contato com a tua família ou a tua credibilidade por coisas passageiras como as redes sociais. Nesses dias nós podemos usar o nosso Facebook, o nosso Instagram para levar a palavra de Deus. Acho que nada que seja muito religioso, mas algo que leve a profundidade da palavra de Deus de uma forma simples como o nosso Jesus é. Eu acho que você pode postar um versículo bíblico, você abençoar a vida de alguém, não te faz disso um religioso, te faz você acreditar no poder da palavra de Deus. E é isso que a nossa igreja acredita. Nós acreditamos que a palavra liberta, a palavra transforma. E se você consegue usar a tecnologia e suas mídias sociais para isso, você vai abrir um caminho maravilhoso de evangelismo para pessoas que você talvez nem conheça, mas que está lá adicionado na rede social e outro compartilha. Então todo mundo pode ser alcançado por algo que você posta nas suas redes sociais. Então é possível que você não saiba disso, mas você tem uma grande responsabilidade sobre aquilo que você posta ou deixa de postar nas suas mídias sociais. Porque muita gente pode estar vendo esperando algo de você, esperando uma palavra de vida, uma palavra de restauração. E eu sei que você, como um jovem relevante, você, como um cristão, tem essa palavra para as pessoas.
Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Nessa próxima terça-feira, nós retornaremos às nossas atividades com melhor idade ativa, às 15 horas aqui no IECG Centro. Venha participar! Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu quero compartilhar com vocês, nós precisamos saber, o mundo precisa saber, todos precisam saber. Eu quero destacar aqui 5 coisas que todos nós precisamos saber e o mundo precisa saber. Diga 5 coisas. Primeira delas, anote aí: a exclusividade da salvação. A exclusividade da salvação. Observe o que o Senhor diz em Isaías 43:11. Isaías 43:11. O que diz lá? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, fora de mim não há salvação. Todo mundo precisa saber que fora do nosso Deus, nosso Pai, não há salvação. Não existe um outro lugar onde alguém possa ser alcançado e ser salvo. Isso é uma consciência que nós precisamos ter, e tendo essa consciência, compartilhar com todas as pessoas que fora do nosso Deus não há salvação. E alguém pode perguntar: mas como vocês sabem disso? Tantas seitas, tantas religiões no mundo. Porque nós cremos na Bíblia e temos evidências e marcas em nós do propósito de Deus, em que fomos alcançados por tão grande salvação e fomos selados com o Espírito Santo, e há uma testificação no nosso espírito a respeito da salvação. Então todos precisam saber que em nenhum outro há salvação. Observe Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4:12. Diz o texto: não existe um outro nome. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas, elas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém tem acesso ao trono de Deus por Pedro, por João, por Maria, por Antônio. Não. O único acesso que temos ao trono da graça é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Diga: todos precisam saber que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Isso é muito importante que você entenda, que você compreenda. Em nenhum outro ser, e nenhum outro Deus, porque não há um outro Deus.
Existem muitos deuses criados pelos homens, mas existe um único Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e que reina sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. E alguém pode dizer assim: esse povo é muito presunçoso, de achar que apenas o Deus deles é o Deus verdadeiro. E é muito importante que as pessoas, até algumas religiões, têm apenas um único Deus, mas existem outros, eles querem, através de uma outra mediação, se achegar a Deus. Mas é impossível o homem se achegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Segunda coisa que todos precisam saber: as consequências do pecado. Diga: as consequências do pecado. Eu disse outro dia que a maior tragédia da humanidade não foi o tsunami da Indonésia, do Japão, não foi a tragédia de Mariana, de Chernobyl. Essas não foram as maiores tragédias. A maior tragédia da humanidade aconteceu no Éden. Foi o pecado, a queda do homem. Essa foi a maior tragédia da humanidade, o pecado. Diga: a maior tragédia da humanidade foi o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Observe as consequências do pecado. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha só, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos que nasceram de Adão, nasceram debaixo da contaminação do pecado e separados de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Temos o pecado de Adão, que é o pecado original. Todos nós, e o salmista ele se expressa: em pecado eu fui gerado, ou em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com esse DNA do pecado, separados de Deus. Somos reconciliados através de uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Diga: a maior tragédia da humanidade foi o pecado. O homem foi separado de Deus. Adão, antes do pecado, ele tinha comunhão perfeita com Deus. O pecado trouxe a consequência onde que o homem foi separado de Deus, e a terra fora amaldiçoada. Nasceram na terra, por causa do pecado, em consequência do pecado, espinhos e abrolhos. Olha a consequência do pecado. Essa foi a maior tragédia da humanidade, o pecado. Diga: o pecado foi a maior tragédia da humanidade. Terceiro lugar, são 5 pontos, já estou no terceiro, então está se aproximando do final. Olha só, terceiro lugar: boas obras não são suficientes para promover salvação. Entenda isso. Boas obras não são suficientes para promover salvação. Diga: boas obras não são suficientes, vamos lá, para promover salvação. Essa foi a grande descoberta de Lutero. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Volta um pouquinho. Porque pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É muito importante você entender, compreender isso. Escute bem, jovens: o que nos faz relevantes como igreja não é o hospital que a gente constrói na cidade. O que nos faz relevantes como igreja não é o sopão que a gente dá nas noites frias nas ruas da cidade. Entenda isso. Poxa, mas não devemos fazer? Podemos fazer e fazemos, mas não é isso que faz da igreja uma igreja relevante. O que faz de uma igreja relevante é a pregação da palavra de Deus e fazer discípulos de todas as nações. Escute: qualquer instituição na terra, quer seja ONG, fundação, instituto, seja o que for, pode cumprir essas coisas: construir hospitais, asilos, distribuir
sopa, no dia das crianças, angariar presentes e distribuir presentes. Qualquer instituição pode fazer, mas nenhuma outra instituição na face da terra está autorizada, comissionada para pregar o Evangelho, a não ser a igreja de Jesus. Tudo que Satanás quer é que se inverta o papel, quer tirar essa missão, que é o privilégio da igreja, de proclamar o Evangelho de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Jovens, essa é a nossa chamada. Este é o propósito divino para nós esses dias. Não que nós não façamos estas obras, nós fazemos as obras, não para sermos salvos ou aperfeiçoados, porque fazer obras para ser aperfeiçoado é uma doutrina e um ensinamento espírita. Quando você vai à Índia, existem as castas, eles nascem naquelas castas, e eles não ousam tentar sair de uma casta para entrar numa outra casta, por causa das entidades que governam sobre eles. Não são as obras, as boas obras, na verdade, que nos aperfeiçoam e nos conecta ao trono da graça. Se pensarmos assim, nós invalidamos o sacrifício de Jesus. A obra e o preço que Ele pagou na cruz do Calvário foi uma obra perfeita, uma obra completa, e nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Diga: não são as obras. Mexe com o seu irmão, diga assim: não são as obras. As obras, elas não são suficientes para promover salvação. As boas obras, elas não são suficientes para promover salvação. A pessoa pode ser a pessoa mais generosa da face da terra. A Bíblia diz: se nós dermos toda a nossa fortuna, tivermos uma fortuna, compartilharmos isso com os pobres, se não tivermos amor, não tem valor nenhum. Mas eu pensava, como isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro amor é aquele que promove salvação, é aquele que promove cura, é aquele que promove libertação. Imagina isso: pessoas estão caminhando para o inferno, você vai, você socorre, você compartilha o pão, compartilha a água, compartilha a roupa, mas você não prega o Evangelho. Qual é o destino dela? Continua sendo o inferno. Eu não estou dizendo que nós não precisamos, não devemos fazer estas coisas. Nós devemos fazer estas coisas, mas estas coisas não proporcionam a nós salvação e vida eterna. Você pode entender isso? Sim ou não? Diga: eu estou entendendo, eu estou compreendendo. Diga para o seu irmão: você precisa saber, você precisa entender, compreender a sua chamada e a sua missão neste contexto de ser igreja. Há um pacto que foi firmado, que é chamado Pacto de Lausanne, que são várias declarações proféticas, e uma das declarações proféticas diz assim: a igreja ocupa, preste atenção, a igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo. Está lá: a igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo, e é o agente que Ele promoveu para difundir o Evangelho. Não existe nenhuma outra instituição autorizada por Deus, investida de autoridade e poder, que possa estabelecer o reino de Deus na terra, a não ser a sua igreja. E nós precisamos tomar consciência disso. Nem os anjos vão cumprir este papel. Este papel cabe a mim e cabe a você, que somos a igreja de Jesus. A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo, e é o agente que Ele promoveu para difundir o Evangelho. Que você tome consciência dessa verdade. Isso é muito importante você entender, você compreender, porque urge entendermos e compreendermos, e mais do que entendermos e compreendermos, sermos proativos na proclamação do Evangelho. Essa é a nossa chamada, esta é a nossa missão. Observe comigo 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz esse texto. 1 Pedro 2:9.
O que diz o texto? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para termos uns arrepios? Apenas? Não. Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos debaixo de um comissionamento profético. Eu sei que cada um de nós aqui temos uma atividade e uma chamada profissional. Você tem a sua atividade profissional, mas você está na terra para muito mais que isto. Há um desígnio profético da parte de Deus para você, jovem. Mexe com o seu irmão, diga: um desígnio profético da parte de Deus para você. Olhe para ele com cara de leão assim, diga: é para você, meu irmão. Você está entendendo? Diga para ele: você está entendendo? A minha chamada e a sua chamada é pregar o evangelho a toda criatura. Diga: pregar o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. Diz: quem crer e for batizado será salvo. Depois de pregarmos o evangelho, a nossa chamada é fazermos discípulos, é moldar, é aperfeiçoar esta pessoa que já teve a sua experiência com Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Agora preste atenção. Abra em Romanos. Depois a gente vem para Timóteo, tá? Romanos capítulo 10, versículo 8. E a gente vai seguir nesse texto. Mas que diz: a palavra está junto de ti. Está onde? A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A saber, o que diz o texto? Agora olhe para o telão, todos olhem para o telão. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Em nenhum outro há salvação. Já temos a consciência. Como alcançar a salvação? Crendo com o coração e fazendo a confissão com a boca. Agora vamos para frente, versículo 10. Visto que com o coração e com a boca, olha a simplicidade. Você crê com o coração e você faz a sua confissão, e pela confissão você alcança a salvação. Versículo 11. Porque a escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. 12. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocavam. Porque até então, na velha aliança, os judeus tinham exclusividade de um relacionamento com Deus. Os judeus. A partir de Jesus, abriu-se o campo, e eu e você fomos alcançados pela palavra, pela revelação. E agora não há mais dois povos, mas dos dois povos ele fez apenas um povo. Vamos para frente. Porque, olha, esse texto é interessante. Lê para mim, por favor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Olha essa chave. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como você vai invocar alguma coisa que você ainda não creu? Mas diz mais: e como crerão naquele de quem não ouviram? Preste atenção. Eu estava vendo um documentário os fakes, notícias que são fakes. Já ouviu falar disso? Fakes. A rede social está cheia de coisas falsas. São notícias falsas, são criadas. Na Macedônia, a Macedônia é um país com 2 milhões de pessoas, e uma cidade pequenininha, o maior número de fakes do mundo saiu dali.
E eles começaram a bloquear. Eram jovens com a criatividade, fazendo notícias falsas e colocando no mundo. As investigações foram e descobriram onde estavam os fakes, notícias falsas. O que não falta são notícias falsas. E aqui diz o texto, e as pessoas acreditam, eles massificam tanto a notícia que a mentira se torna verdade. Impressionante. As pessoas começam a acreditar na mentira. Eles fazem a notícia de tal forma que aparenta ser verdade. Agora, por que as pessoas começam a acreditar que aquilo é verdade? Porque vai se propagando, se falando, e aquilo vai dando forma. Diz o texto: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui está a chave. Jovens, essa é a nossa chamada. Jesus precisa se tornar conhecido. Como ele se tornará conhecido? Como Salvador da humanidade, pela proclamação e pela pregação do Evangelho. Como crerão naquele de quem não ouviram? Talvez você olhe para aquela pessoa invocada lá da sua escola, do seu trabalho, e diz: essa pessoa não quer nada com Deus. Você quis alguma coisa com Deus? Quis, você foi alcançado. Então, assim como você foi alcançado, aquela encrenca que você acha que nunca vai ser alcançada, ela pode ser alcançada, basta você acreditar. Primeiro começa a orar por ela, depois aproxima ela de um grupo, de uma célula da igreja, dos jovens, e aquela pessoa de repente, ela vai começar a ter um entendimento aberto, e ela vai começar a acreditar naquilo que você acredita. É muito importante você saber que fora de Jesus não tem salvação. Não tem salvação. É muito importante você saber que o pecado foi a maior tragédia da humanidade. Mas também é bom saber que Jesus pagou um preço pelos nossos pecados. Ele é o antídoto. O sangue dele foi derramado e neutraliza a ação e o poder do pecado na nossa vida e nos conecta de volta ao trono da graça. Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos para frente um pouquinho. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos são os pés, que é a mente daqueles que anunciam o evangelho. Tem muito crente neurótico porque deixou de proclamar as boas novas do evangelho. Você pode sair desta neurose que tem tomado conta da sua alma. Como você vai sair desta neurose? Proclamando as boas novas do evangelho. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Versículo 17. Versículo 17, o que diz lá? De sorte olha só, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé vai ser edificada. Aquilo que você ouve cresce em você. Queridos, existem pessoas que são usadas, instrumentos de Satanás, para corromper a sua fé, para minar você na sua fé, naquilo que você já acredita. Há milhares e milhares e milhares de informações na internet que vão questionar aquilo que você ouve na igreja. Não, o que não falta são argumentações e buscando fundamentação teológica, com a mente caída, para confundir você. Olha a recomendação do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que ele diz: tudo que Satanás quer é ocupar você com fábulas, genealogias e contendas de palavras. Ele diz assim, 2 Timóteo 2,14. Lê lá para mim, por favor. Olha só, versículo 15. Versículo 16.
16. Lê para mim, por favor. Olha só, 17. Ó, presta atenção. Quem era Himeneu e Fileto? Eram apóstatas, tinham apostatado da fé. Sabe o que eles faziam quando Paulo pregava as boas novas do Evangelho, falava a respeito da ressurreição dos mortos? Eles faziam um contraponto teológico. Sempre tinha um contraponto para questionar o ensinamento e a pregação de Paulo. Você conhece aí algum Himeneu, algum Fileto? Tudo aquilo que se prega, tem alguém que vem para questionar. Isso não é bem assim, isso é relativo. Se você procurar informações a respeito daquilo que você ouve, você vai ouvir muitos questionamentos nas redes sociais. Agora, se você se abrir para a revelação que sai do altar, você vai prosperar de uma forma poderosa e abundante, e você vai cumprir o desígnio profético da parte de Deus para a sua vida nesses dias. Diz o texto que era como um câncer, como uma gangrena que vai corroendo, que vai corrompendo. Jovem, é chegado um tempo para tomarmos a cidade. É chegado o tempo para influenciarmos desta nação. É chegado o tempo para influenciarmos as nações da terra. Há milhões e milhões e bilhões de pessoas indo para o inferno. A minha oração nesta noite é que você saia daqui marcado pelo Espírito Santo, e que você tenha sonhos proféticos para entender o que é o céu, para entender também o que é o inferno. Você tem a chave do reino, que é a palavra de Deus. Tudo que você ligar na terra é ligado nos céus. O Senhor disse a Pedro: eu te dou as chaves do reino, que é o que? A palavra liga, a palavra estabelece. Tenha consciência que fora de Jesus não tem salvação. Tenha consciência que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Tenha consciência que não são as boas obras que promovem salvação. Tenha consciência que você foi chamado neste tempo para cumprir uma missão na terra, que é a proclamação do Evangelho. Agora eu vou encerrar. Lucas, capítulo 14. Pregar com ousadia. Diga: pregar com ousadia. Diga: pregar com ousadia. Preste atenção. As pessoas perderam o pudor. As pessoas, elas vão para a televisão e dizem: eu sou gay. Já viu isso? E se assumem. Não tem vergonha. E nós muitas vezes temos vergonha de dizermos: eu sou um cristão. E dá uma disfarçada assim: eu sou evangélico, sou um simpatizante. Meu irmão, chegou a hora de estampar mesmo, nua e crua, a verdade, e assumir a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Não dá para ser mais ou menos. Nós não somos agentes secretos, somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Diga: esta é a minha chamada. Observe esse texto, e aí nós vamos encerrar com esse texto. Lucas capítulo 14, versículo 16, diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Deu o quê? Uma grande ceia. E convidou quantos? Diga: muitos. Deu uma grande ceia e convidou a muitos. Diga: muitos. 17. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Versículo 18. E todos a uma começaram, olha só, dá desculpas. Disse-lhe o primeiro. O que o primeiro disse? Agora vai ficar boa a coisa. Agora vocês vão me ajudar a pregar. Vamos lá. Disse-lhe o primeiro: comprei o quê? Vem cá.
Se você estivesse lá no altar, como você pregaria? Como você falaria? Irmãos, é o seguinte, você impostaria a voz, né? Potência, então você vai, agora é você que está lá no altar. Como você leria esse texto? No altar. Olha lá, comprei um, olha a desculpa que o cara dá. Comprei um campo. Meu irmão, importa ir vê-lo. Ceia é à noite. Como o cara compra um campo e vai ver à noite? Vai pegar os cilibrites para estar caçando jacaré no Pantanal. Vai ver campo à noite? Ó, desculpa. Diga desculpa. Para frente um pouquinho. E o outro? Ó, comprei 5 juntas de bois. Eu vou experimentá-los à noite. Não vou no jantar. Eu quero convidar todos vocês para o jantar na minha casa. Quem vai? Mas você comprou um campo, você comprou 5 juntas de bois. Como que você vai no jantar? Para frente. E o outro disse? Ó. Estou me preparando para o casamento. Tem gente que já deixa de ir na ceia. Está preparado. Já estou me preparando, daqui 6 meses vou casar. Já estou tirando férias de Deus, dos compromissos com a igreja. Meu irmão, você está orando para casar? Então quando você casar, seja mais intenso em Deus. Aí o cara casa, já orou, já venceu essa guerra, jejuou, tal. Aí casou. Maravilha. Agora nós vamos orar. Depois de 10 anos, queremos um filho. Eu quero um filho, estou brincando, 10 anos. Quero um filho. Daí, ora, Deus dá o filho. Agora eu tenho filhos, eu vou ter que cuidar do filho. Quando eu estiver mais velho, quando eu estiver lá. Meu irmão, quando vai ser o tempo? Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Eu estou fazendo minha faculdade, eu estou fazendo. Meu irmão, eu estou cuidando da minha empresa agora. Virei homem de negócio. Virou um homem de negócio. Meu irmão, Deus quer fazer você um grande empresário. Você é projeto de empresário ainda. Já está se achando, já não dá tempo para Deus. Imagina, você está começando agora, já coloca Deus em segundo plano. Onde você quer chegar? Seja intenso em Deus. Eu me lembro que da minha juventude, eu estava falando para os músicos essa semana, para um dos músicos. Eu não tinha passe para ir para a igreja, eu não tinha instrumento, eu era músico da igreja. Eu morava aqui na Avenida das Bandeiras. Eu saía a pé da Avenida das Bandeiras, até ali próximo onde é o Atacadão, que ali é a Costa e Silva. Dali eu pegava o ônibus. Tchau, Deus que abençoe vocês. Volto na semana que vem. Vocês continuam aqui comigo. Olha só. Eu pegava o ônibus, eu ia a pé da Avenida das Bandeiras até a Costa e Silva. Da Costa e Silva eu pegava um ônibus e ia lá para o bairro Universitário. Sabe onde é o bairro Universitário? Depois do bairro Universitário. Tem onde o Judas perdeu as botas. Depois tem. Estou brincando. Lá no bairro. Alguém mora no bairro Santo Eugênio? Hoje eu passei lá em frente à igreja onde eu congreguei, onde eu era jovem. Hoje eu passei lá, fui ver. Continua do mesmo jeito. Mudou quase nada. Até as paredes do lado de fora, do lado assim, não foram rebocadas desde 1935. Estou brincando. E eu era intenso, eu estava lá todo sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Nem imaginava que um dia eu seria pastor. Seja intenso na sua chamada profética. Seja intenso, intenso mesmo. Que o seu namoro não impeça você de ser intenso com Deus. Prioridade é Deus. Que o seu casamento não impeça. Que a sua empresa, o seu trabalho não impeça. Todos esses que foram convidados deram uma desculpa. Diga, deram o quê? Uma desculpa. Deram uma desculpa. Mas vamos para frente um pouquinho. Já vamos encerrar. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Depois que todos deram uma desculpa, ele volta e diz: olha, todos deram uma desculpa, não vão poder comparecer à festa. E, meu irmão, não existe coisa mais tenebrosa do que você fazer uma festa, convidar pessoas e não aparecer ninguém. Imagina a festa com comida e não tem gente. Tem graça?
Não tem graça. Imagina esse pai, ele prepara a ceia, ele faz o investimento, está tudo pronto, de repente chega a notícia: esse não vem, esse não vem, esse não vem, esse não vem, esse não vem. Não tinha ninguém. Então o pai de família, diga indignado, disse ao seu servo: o que ele disse? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz os pobres, aleijados, mancos e cegos. 22. E disse o servo: Senhor, fizemos como você mandou. E o que ainda tem? Diga: tem lugar. Diga: tem lugar. Meu irmão, Deus, o Pai, Ele quer a sua casa cheia. Dá para você entender? Sai depressa pelas ruas da cidade, ainda tem lugar. 23. E disse o Senhor ao servo: o que ele disse mais? Aí presta atenção, essa expressão força-os, essa expressão no grego é anakazo. Diga anakazo. É isso mesmo, força-os a entrar. Arrasta o camarada, vem comigo. Vamos para a igreja, vem rapaz. Ou vem ou vai sair com a cadeira e tudo. Você também vem. Isso aqui não precisa nem puxar, já veio. Meu irmão, é arrastar mesmo. Aquele xarope lá, seu amigo que quer levar você para o bar com ele, de vez em quando assiste você, traga ele para a igreja. Ah, mas eu não gosto de ir na igreja. Não, você não tem que gostar, vai comigo do mesmo jeito. Dá para entender? Aquela pessoa lá da faculdade, você vai arrastar ela. Fala: vem comigo, você vai comigo para a igreja hoje, no culto da juventude relevante. Mas eu não quero ir. Você fala: você não tem que querer, já está decidido, vai comigo. O pai falou que é a casa cheia. Meu irmão, o cara não se constrange para chamar você para ir para a beira do bar beber com ele. Não tem uns caras assim encardidos? Que chamam você para jogar futebol, o dia que você não vai, ele passa na tua casa, falou: vamos embora, bora. Estou com sono. Falou: não tem sono, vamos jogar. Não tem uns caras assim? Hã? Tem. Diz o texto, o que está dizendo lá? Onde você vai? Você nem aceitou Jesus ainda, rapaz. Segura ele aqui, meu filho, ajuda aqui. Força-os a entrar. Dá uma mexida com a pessoa, força-os a entrar. Irmão, não tem que querer, você vai comigo. A mesa está colocada, tem coisa boa lá, tem comida boa, tem gente bonita, está tudo preparado. Camarada não quer vir? Anacaso nele, diga anacaso nele. É anacaso, vai vir na força. Vai levar a maca, nem que for na maca. Tem gente que tem que trazer na maca, igual aqueles caras que trouxeram o paralítico lá. Abriram o telhado, vai colocar ele lá. Porque tem gente que está assim, amarrado. É igual o Lázaro, quando saiu da sepultura, saiu assim, todo atado. Quem desatou? Os discípulos. Jesus falou: desatai-o. Diga anacaso. Diga anacaso. Vocês estão me ouvindo? Força-os a entrar. Para quê? Para que a minha casa se encha. Diga: o Senhor quer casa cheia. Toca aqui. Traz a amiguinha semana que vem. Traz aquele xarope, seu amigo, semana que vem, viu? Pode convidar. O cara não fica e fala: o apóstolo mandou trazer na marra. Diga: é desse jeito. Meu irmão, não vai sobrar para ninguém. Não vai sobrar para ninguém. Essa é a sua missão. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as grandezas. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Não existe um Deus como o nosso Deus. Tem gente que diz: parece que Deus é fraquinho, puxa, é difícil servir a Deus, é tanto problema. Que problema? Não é nem problema, mas agora é problema. Meu irmão, põe um sorriso no seu rosto. Você tem a identidade de Cristo. Você pode dar glória a Deus também de vez em quando. Isso, vai na casa para dar glória a Deus. Dá glória a Deus, Cleiton. Amém, queridos? Diga: todos precisam saber. Todos precisam saber.
E quem vai contar? Quem vai contar? É você. Cara de leão. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Hoje você vai vencer o espírito de timidez. Você vai proclamar Jesus. Você vai proclamar Jesus. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre a sua vida hoje, para você ser um proclamador das boas novas. Todos pecaram. Mas Jesus, Ele deu a própria vida, e o Pai o entregou para assumir os nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou encerrar aqui, presta atenção. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Se você crer com o coração e você confessar com a boca que Jesus é o teu Senhor, e você confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Só o Espírito Santo para trazer mais clareza, e é Ele que traz luz e entendimento, que Ele te dê discernimento para entender que em nenhum outro há salvação. A salvação está numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, e agora é o momento da oração. Todo final de programa nós oramos, e nós cremos no poder da oração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Nós pedimos, e Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, e a orarmos e colocar diante dele as nossas necessidades. Então eu quero orar por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu tomo autoridade no mundo do Espírito, ó Deus, para abençoar cada família da nossa cidade. Ó Deus, esta pessoa que me ouve, que me assiste, que a tua mão de poder venha sobre ela. Ó Deus, e que as cadeias das trevas, do inferno, sejam quebradas. Ó Deus, se esta pessoa precisa de cura, que ela seja curada. Ó Deus, cura emocional, que as suas emoções sejam tocadas. Fortalecimento, vigor para o corpo. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que os anjos do Senhor te guardem, te protejam e te livrem de todo o mal. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus que te abençoe. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's praise the